Olá, irmãos e irmãs. Neste sábado da 14ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Não lerei o Evangelho todo, vou fazer uma pequena reflexão sobre 3 pontos que São Mateus relata, pontos estes fundamentados em que? No medo. 3 medos. Por 3 vezes Nosso Senhor diz, não tenhais medo. O primeiro medo é este: não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O segundo medo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O terceiro medo: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Não tenhais medo. O Papa João Paulo II, no início do seu pontificado, em 1978, disse a famosa frase: não tenhais medo, abri, melhor, escancarai as portas a Cristo. É uma tentação, não é apenas um estado psicológico, o medo. Quais os medos que tu tens? Medo da debilidade, medo da solidão, medo de não ser amado, medo de não amar, medo de ser rejeitado, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de envelhecer, medo de morrer, medo do coronavírus, medo de estar na rua, medo de ficar em casa, medo do oculto, medo do misterioso, enfim, medo de ter medo. Não tenhais medo, este é o primeiro medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Esse é um pensamento muito consolador ou muito assustador, dependendo do que escondemos dentro do nosso coração. O que há no fundo da tua consciência? O que há escondido, que somente Deus vê por enquanto? E se os homens vissem isso que está escondido aí? Ficariam edificados ou assustados? Há pessoas que publicamente vivem uma vida e secretamente vivem outra. Jesus chamou essas pessoas de hipócritas. Então, o que é hipocrisia? Hipo significa de baixo, escondido. Então, é aquilo que está por baixo. No fundo, o que era o hipócrita? Era um ator. O que é um ator? É um fingidor. O ator, por exemplo, se ele for fazer um papel feminino, um homem for fazer um papel de uma mulher, ele se veste de roupas feminis. Externamente, as suas vestes são femininas, mas por baixo das vestes, internamente, ali há um homem. Trata-se de uma desintegração e fragmentação do ser. É assustador, porque aqueles que vivem esse tipo de vida nunca estão verdadeiramente em paz. A gente chama duas caras, personalidades duplas, vidas duplas, estão completamente envolvidos com o que os outros pensam e como é sua imagem pública. Interiormente, eles estão cheios de muita tristeza, ansiedade e medo, embora aparentemente pareçam pessoas até virtuosas e felizes. O segundo medo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui é o medo do sofrimento, o medo da morte. Irmãos, não tenhamos medo do sofrimento,
porque nós podemos nos tornar inimigos da cruz. Lembremos-nos, a cruz não está só. A cruz está habitada por Jesus Cristo. E uma cruz habitada por Jesus, nós não devemos ter medo. Trata-se de uma cruz ressuscitada. Não tenhais medo. Fixa os teus olhos em Cristo. Mira quem te mira, dizia Santa Teresa. Olha quem te olha. No Getsemane, Jesus redimiu nossos medos. Ele viveu a experiência do medo humano em sua máxima categoria. Suou sangue, sentiu pavor e angústia, a ponto de dizer: Senhor, afasta de mim este cálice. Olha aí a nossa natureza humana, a natureza humana de Cristo sofrendo. Mas ele redimiu esse sofrimento ao dizer: que seja feita a tua vontade. Ele assumiu essa experiência e a redimiu. O que não é assumido não é redimido, diz a teologia. Jesus assumiu medo, o viveu e o redimiu. Que não se faça a minha vontade, mas a tua. Em Cristo, amados irmãos e irmãs, nós recebemos também a vitória sobre os nossos medos. E aqui vem o terceiro medo: não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Aqui é a tentação de nós nos desvalorizarmos, nos subestimarmos. Nosso Senhor diz: vós valeis muito mais do que os pardais, que são até vendidos por moedas que têm valor. Imagine nós, pelo amor de Cristo, merecemos o seu sangue por pura misericórdia. Jesus se entregou e morreu por mim, como dizia São Paulo. Jesus chega a dizer que todos os cabelos da nossa cabeça foram contados por Deus. Jesus está usando uma imagem aqui para expressar o cuidado de Deus pelos mínimos detalhes de nossa vida. E caímos na tentação de acreditar que estamos sozinhos. Não, irmãos e irmãs. Nosso Deus é o Emanuel, Deus conosco. Cada um se vê muitas vezes sozinho diante dos desafios da vida e até treme. No entanto, Jesus caminha conosco como se fôssemos os discípulos de Emaús. Ele chega no momento dos nossos medos, das nossas descrenças, das nossas decepções, quando o nosso rosto está sombrio, e ilumina a nossa vida, os nossos passos, através da sua palavra. E no entardecer da nossa vida, ele senta-se à mesa conosco, nos acolhe, é o anfitrião e, ao mesmo tempo, é comida e bebida. E depois ele sai, porque já está no nosso coração, através do seu Espírito, para que nós agora saiamos e nos juntemos à comunidade e digamos: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Coragem, irmãos, avante!